de nós criarmos aqui uma sala de estar, uma sala de bate-papo. Já que na nossa vida nem sempre nós temos essa oportunidade, né? Ou porque estamos muito dispersos, ou a nossa vida nem sempre nos proporciona esses encontros saudáveis. Às vezes a gente sai para jantar, sai para encontrar os amigos, mas a gente acaba voltando solitários. Porque o que acompanha a alma da gente? Quando você percebe que as suas questões estão sendo partilhadas, escutadas pelo outro. A pior solidão é a do pensamento, é quando a gente não tem alguém para pensar junto com a gente. Posso ter alguém do meu lado, mas se não participa da minha vida, é o mesmo que estar sozinho. Então às vezes você pode dormir com uma pessoa, convive com ela o tempo todo e ainda assim se sentir solitário. Porque o que de fato faz a nossa alma se sentir acompanhada é a partilha. É o que a gente pretende fazer aqui no nosso programa. A Márcia de Castro, lá de Campos dos Goytacazes, um abraço para essa cidade tão querida, onde eu já estive tantas vezes. Ela quer saber, Padre Fábio, o que é o amor próprio? É o amor em mim? Ou é o amor que eu sinto por mim? É uma boa distinção, Márcia. Primeiro, que nós precisamos entender que o amor é uma realidade humana, é uma experiência humana que nós fazemos, mas que não nasce em nós. Pela fé que nós temos, a antropologia cristã nos ensina que até o amor com que a gente ama nos foi dado por Deus. Eu não amo porque tenho recursos para amar. Amo porque sou uma criatura amada. Então eu sou fruto de um amor. Por mais que eu erre na minha vida, por mais que eu tenha pecados na minha vida, nada disso apaga a experiência do amor de Deus em mim, porque eu sou uma criatura amada. Então todo ser humano é um depósito desse amor divino. Santo Agostinho dizia que Deus nos amou para que a gente tivesse amor com que amar. Então o amor próprio, num primeiro momento, é sim uma experiência do amor em mim. O amor me habita. Eu sou um território do sagrado. A minha dignidade é uma expressão deste amor de Deus em mim. Então está em mim. Eu não tenho como abrir mão do amor que Deus tem por mim. É como, digamos que eu sou muito amado pelo Christian, ele é um grande amigo meu, eu piso na bola com alguma coisa, esqueço o Christian, não quero mais saber do Christian na minha vida, mas ele continua me amando. Então não modifica o amor dele por mim, mas pode modificar o amor dele em mim. Porque o meu ódio, o meu ressentimento pode me fazer esquecer o amor que Christian tem por mim. Então muitas vezes, quando nós temos uma vida de erros, e isso a gente encontra muita gente vivendo assim, não é que Deus deixou de amar, é que ela deixou de perceber o amor de Deus nela. Os erros têm esse poder. Não de apagar o amor, mas de ofuscar, de colocar como se fosse uma fogueira que está acesa e a gente vai jogando coisas para apagar. Nunca apaga aquela chama que fumega ali embaixo, mas a gente perde a percepção da grande fogueira que ela era. Então a primeira experiência do amor é amor em mim. Eu tenho esse amor em mim. Eu sou capaz de amar alguém, porque Deus me amou antes. Agora o amor próprio, ele se desdobra também em amor por mim. Então, ao reconhecer o amor que está em mim, eu ofereço este amor a todas as circunstâncias da minha vida. Eu ofereço ao outro, mas antes disso precisei oferecer a mim mesmo. Porque é a experiência do cuidado. Eu, quando me amo, eu me cuido. Eu me reconheço como um território sagrado. Está vendo como o amor em mim está intimamente ligado ao amor por mim? Aquele amor que está em mim, que me foi dado pelo céu, que me foi dado pela eternidade, que me foi dado por Deus, me move na direção do amor por mim, que vai se expressar no cuidado. Então, num primeiro momento, nós temos o amor em si, né?
ele, enquanto realidade irrenunciável, eu não tenho como retirar o amor do meu coração, dizer, eu não quero o amor de Deus na minha vida, não. Eu posso até não vivê-lo, não potencializá-lo, mas ele estará sempre em mim. Já o amor por mim, o esforço que eu faço, já participa, já potencializa aquilo que estava em mim anteriormente. Por isso que é tão interessante a gente trabalhar para que a nossa vida seja sempre uma experiência amorosa. Até mesmo para a gente reconhecer as nossas fraquezas. Quem se ama tem mais facilidade de reconhecer-se fraco. Porque reconhecer a fraqueza não é uma vergonha. Reconhecer a fraqueza é uma forma que a gente tem de fortalecer o nosso eu para a superação dessas fraquezas. É muito simples. Se eu exercito o amor por mim, eu vou começar a identificar na minha vida tudo aquilo que fragiliza e que esconde o amor que está em mim. Então eu vou criar uma agenda, digamos assim, eu vou criar um cotidiano que me favoreça fazer brilhar o amor que está em mim. Como é que eu fortaleço esse amor que está em mim? Trabalhando o amor por mim. Parece um jogo de palavras, mas não é. Toda vez que eu me empenho para superar um defeito meu, eu estou trabalhando por mim. E porque estou trabalhando por mim, faço brilhar o amor que está em mim. As preposições são importantíssimas para a gente compreender aqui. O em e o por. O amor próprio, ele funciona como uma imunidade que vai proteger o amor que está em mim. O que é a imunidade? É tudo aquilo que nós temos dentro do nosso organismo como um mecanismo de defesa contra vírus, bactérias, até as células cancerígenas que o nosso organismo gera todos os dias. O nosso mecanismo, eu me lembro, o nosso mecanismo de imunidade, eu me lembro que a minha primeira professora de biologia, que nem era biologia, a gente chamava de ciências, né? Ela usou uma metáfora, um simbolismo muito simples para nos ajudar a entender o que era a imunidade. Era um bando de soldadinhos que corriam com suas armas para matar os vírus, as bactérias, as células cancerígenas que o nosso organismo que estavam ameaçando o nosso organismo. O amor próprio tem a mesma função, cria uma imunidade, isto é, cria uma barreira para que nada nem ninguém venha ameaçar o amor que está em mim. Bonito isso, não é? Eu hospedo na minha vida o amor. Eu sou hóspede, ou melhor, o amor é meu hóspede, porque Deus quis assim. Onde existe uma criatura, lá está o amor do Criador. São Francisco de Assis compreendeu isso com tanta profundidade que ele começou a perceber o amor em si, este enquanto uma realidade que não pode ser negada, até nas plantas, nos animais. Em todas as realidades, Francisco de Assis percebia o amor em si, o amor de Deus. Muito mais ainda, quando ele começou a encontrar os leprosos que ficavam fora da cidade de Assis, que eram julgados fora, ficavam fora do muro da cidade, que as cidades medievais eram muradas, justamente para não serem invadidas, não serem saqueadas pelos inimigos. Então os leprosos ficavam do lado de fora desses muros. Francisco, depois com Clara e com todos os seus amigos, foram para fora dos muros de Assis para buscar aqueles que estavam negados nessa dignidade. Tamanha era a comoção do coração deles em relação à percepção do amor de Deus na vida do outro. Então, uma criatura que é amada por Deus precisa ser amada por mim também. O amor em mim me move na direção do amor ao outro. Mas antes é uma experiência pessoal de amor.
É o amor por mim que me dá condições de amar o outro. Eu trato muito essa questão no meu livro Quem Me Roubou de Mim. Se você ainda não leu, eu lhe recomendo. Porque nós erramos muito na nossa vida amorosa, na nossa vida sentimental, justamente porque a gente quer dar ao outro aquilo que a gente ainda não se ofereceu. Como é que eu posso dar amor ao outro se eu ainda não me dei amor? Como é que eu posso cuidar de alguém se eu ainda não cuidei de mim? Então há sempre uma realidade que antecede. Eu não posso, volta ao início do programa. Como é que eu vou oferecer confiança ao outro se eu ainda não confio em mim? Se eu ainda não arregimentei dentro de mim essa confiança que me dá condições de lidar de maneira madura com o outro. Então, minha gente, se eu não trato, Márcia, esse amor por mim, no meu dia a dia, no próprio reconhecimento do amor de Deus em mim, eu me recordando diariamente que eu sou um território sagrado, que eu não posso ser banalizado, que o outro não tem o direito de vir saquear as minhas riquezas, que o meu corpo é um território santo, que por isso eu não tenho o direito de prostituí-lo, porque se eu prostituo o meu corpo, eu estou criando em mim um vazio que depois, mais cedo, mais tarde, vai me custar muito caro. Até a dimensão sexual para a pessoa que se ama é muito diferente na vida daquela que não se ama. O respeito ao corpo do outro, a sacralidade que está no outro. Vai encarar a sexualidade de outra forma. Não vai desprezar o sexo, não, muito pelo contrário. Vai saber valorizar do jeito certo. O outro não como um território quase que objetal do meu prazer, não, mas o outro, um corpo que é um complemento do meu, uma satisfação, um gozo que passa também pela dimensão espiritual, é o gozo da alma, não é só o gozo físico, não. Então é esse amor por nós que vai fortalecendo essa nossa imunidade para que a gente tenha condições de viver relacionamentos mais maduros, mais duradouros, mais saudáveis, e que estabelecem confiança. Márcia, muitas vezes nós não conhecemos as duas dimensões do amor que você tão bem citou. O amor em mim e o amor por mim. É por isso que quando nós anunciamos o Evangelho, a primeira coisa que nós precisamos falar para as pessoas é sobre o amor de Deus. Se você pegar uma estrutura querigmática, que é de primeiro anúncio, se você pegar uma pregação que queira ser querigmática, qual que é o primeiro passo dessa pregação? Contar ao outro que Deus nos ama.